bom você estar com a gente. Que alegria que nós temos em saber que você está chegando junto, está acreditando em você. Isso é o que é importante, tá certo? Dando continuidade aos nossos exercícios. Questão de número 38, diz: 3 planos de telefonia celular são apresentados na tabela abaixo. Então você recebe em casa uma correspondência formando sobre isso. Plano A, então está aqui, ó, plano A, eu pago 35 mensais e 50 centavos por cada minuto. No plano B, R$20 e 80 centavos por cada minuto. No plano C, não pago nada mensal, nada fixo, eu pago R$1,20 por custo. A partir de quantos minutos de uso mensal o plano A é vantajoso do que os outros? A partir de quantos minutos o plano A é mais vantajoso do que os outros? Então, vamos observar aqui. O que que nós temos? Ó, nós temos o seguinte. Então, veja aqui comigo. Plano A. Certo? Então, plano A. Então, o que que nós temos aqui? Então, plano A, X de minutos. Então, vai ser 35 mais 50 centavos por X. Pronto. O plano B. O plano B, nós temos R$20 mais 80 centavos por minuto. E o plano C, simplesmente R$1,20 por minuto. X representa, certo? Esse X representa o número de minutos a mais. Número de minutos usados. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Simplesmente, ó, vamos fazer o seguinte. Todo problema que dá condições diversas, nós temos que verificar aonde acontece a igualdade. Então, eu vou pegar primeiro AX igualar a BX. Certo? Depois, eu vou pegar AX, certo? Igualar a 6x. Por último, vou pegar BX igualar a 6x. Custo A, custo B, C. Nessas igualdades, né? Então, vamos ver. O que que nós temos nessas igualdades? Nós temos aqui 35 mais 0,5x, 35. Ó, 35 mais 0,5x, isso é igual a 20 mais 0,8x. Então, deslocando para cá, 35 menos 20 é igual a 0,8x menos 0,5x. 35 menos 20 dá 15. 35 menos 20 dá 15. 0,8 menos 0,5 dá 0,3x. Então, eu tenho, olha lá, x é igual a 15 dividido por 0,3. Se igualar as casas decimais, o que é? Multiplica em cima e embaixo por 10. Isso é só técnica de resolução. Então, eu tenho 150 dividido por 3. Nós temos aqui 50. Então, está dizendo, logo nessa primeira condição, né? Está dizendo que A e B, se eu vou falar 50 minutos, tanto faz usar A como B. Essa a conclusão que eu cheguei. Nessa segunda, eu tenho 35 mais 0,5x, C, 1,2x, A e C. Então, eu tenho 35
Isso aqui vai dar 1,2x menos 0,5x. 35 vai dar 0,7x. Então, x vai ser igual a 35 dividido por 0,7. Reduz, deixa todo mundo com a mesma número de casas decimais. Então, eu tenho, ok? Então, eu tenho x é igual a 350 dividido por 7. Então, implica, certo, que o meu x é igual a 50. Então, já estou notando, ó, tanto faz 50 minutos, tanto faz eu usar A, como usar B, como usar C. B com C, eu só vou confirmar, né? Já temos uma ideia, só vou confirmar. B é 20 mais 0,8x, isso é igual a 1,2x. Estou fazendo B com C. Então, 20 é igual a 1,2, né? 1,2 x menos 0,8x. Então, 20 é igual a 0,4x. Então, x é 20 dividido por 0,4. Reduz a mesma quantidade de vírgula para facilitar as contas. Eu passo a ter x igual a 200 dividido por 4, que é igual a 50. Então, pronto. Eu não teria dificuldade nenhuma para responder a questão. Tudo bem. Resposta, 50. 50 minutos, tanto faz eu usar A, B ou C. 50 minutos. Mas eu quero analisar, certo? Eu quero analisar com vocês o que é mais importante da questão. O objetivo da questão não era simplesmente dar essa resposta. É mostrar a vocês o análise, certo? O análise de gráficos. Olha aqui. Então, eu tenho, aqui nós temos dinheiro, certo? E aqui nós temos a quantidade, ok? Ó, a expressão A, tá certo? Nós temos aqui a expressão A, então ela vai, tá aqui. Então, nós temos aqui a expressão A, nós temos a expressão B, e nós temos aqui a C. Pronto. Ok. Então, esse ponto aqui é onde o que aconteceu. Qual é? Com 50 minutos. Pronto. Aconteceu aqui. Então, o que é que a gente analisa? Então, ó, a expressão o A começa com 35. Se você analisar, a expressão B começa com 20. Expressão B. E a expressão C é 0. Certo? C. Então, eu quero chamar a atenção que a seguinte coisa. Se, ó, o referencial aqui são 50 minutos. Se por acaso eu falo menos de 50 minutos, é essa região aqui, ok? Ó, menos de 50 minutos é essa região, Quer dizer, se eu falo menos de 50 minutos, eu devo escolher quem? Eu devo escolher a opção C.
menos de 50 minutos, eu devo escolher a opção C. Se eu falo mais de 50 minutos, certo? Se eu falo mais de 50 minutos, eu devo escolher essa região aqui. Ó, mais de 50 minutos, essa região. Então, essa região está em quem? Caracteriza quem? Caracteriza a locadora A. Ó, pronto. Localiza quem aqui? Quem está aqui? Certo? A. Pronto. Então, por última hipótese, qual é a que não serve? A locadora B. Então, gente, isso é análise de gráfico, tá certo? Isso é para mostrar a vocês, são situações bem interessantes. Lembre, até 50, pode usar qualquer uma das três. Se você usa menos de 50 minutos, opção C é a melhor. Se você usa mais de 50 minutos, opção A. Então, vamos agora marcar o nosso gabarito, criar o hábito. Então, eu tenho, ele diz, a partir de quantos minutos o uso mensal do plano A é mais vantajoso? A partir de quem? Dos 50 minutos. A partir dos 50 minutos é mais vantajoso. Ok? Então, o item correto é o item C de casa. Então, o item correto. Essa foi a questão de número 38. Ok? Então, temos aqui a questão de número 39. A questão de número 39 diz assim: uma empresa cujos funcionários são constituídos de 60% de mulheres, ó, começa aqui, 60% de mulheres, 40% de homens. São praticadas duas atividades esportivas, hidroginásticas e natação. Foi realizada uma pesquisa e constatou-se que, entre as mulheres, 20% praticam apenas hidroginásticas, 15% apenas natação e 15% não praticam qualquer das duas atividades. Quanto aos homens, foi constatado que 30% praticam apenas hidroginástica, 10% praticam hidroginástica e natação, e 10% não praticam qualquer das duas atividades. De acordo com essas informações, podemos afirmar que nessa empresa, aí começa a história. Pronto. Aí eu não vou em nenhum momento analisar isso. Eu vou para os dados e trabalhar o que nós temos aqui, na questão de número 39. Senhores, a melhor maneira ainda é gráficos, certo? Só que aqui nós vamos fazer o que nós chamamos de diagramas, né? Então, eu tenho mulheres, ó, eu tenho as mulheres que são 60%. Tenho os homens do outro lado, certo? Mulheres 60%, os homens restantes, os 40%. Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Ó, então, eu tenho a distribuição, nós temos a distribuição, pronto. Aqui nós temos a hidro e temos a natação, certo? Então, nós temos aqui a hidro, hidro, para não confundir, e a natação, certo? Temos hidro e temos a natação, certo? Então, vamos dar uma lidazinha, certo? Para entender melhor. Ele diz assim, tá certo? A informação que nós temos é 60% são mulheres e 40% são homens. Pronto. Aí ele diz,
Foi realizada uma pesquisa, constatou que entre as mulheres 20% praticam apenas hidromassagem. 20%, então eu boto aqui. Só hidro, certo? 20%, certo? 15% apenas natação. Então 15% apenas natação. Das mulheres, então é o meu grupo, tá certo? 15%. E 15% não praticam nenhuma das atividades, então 15%. Lembre, em termos percentuais, isso aqui, ó, em termos percentuais, isso aqui tem que dar 100%. Porque tudo isso aqui é percentual. Ora, então nós temos 20, nós temos 15, nós temos 15. 20, 15 e 15 dá 50. Então, senhores, aqui fica 50. Calma, deixa isso aqui. Isso aqui é como se fosse 60 mulheres. Então, pronto. Agora vamos para os homens. Tá certo? Então, qual a informação que eu tenho sobre os homens? Quanto aos homens, foi constatado que 30% praticam apenas hidromassagem. Então, 30%. Certo? Então, 30% estão aqui, dos homens. Apenas, ó, foi constatado dos homens que 30% praticam apenas hidroginástica. 10% praticam hidroginástica e natação. 10%. Natação. 10% não praticam qualquer um dos dois esportes. Então, 10% praticam nenhum dos esportes. Lembrando que, em termos percentuais, isso aqui tem que dar 100%. Então, vamos lá. 30 mais 10 mais 10. Isso aqui dá 50. Então, ó, 30, 40, 50. Está faltando quanto? 50. Então, é aqui. Então, aqui eu coloco 50%. Pronto. Gráfico assim, esse tipo de gráfico é bem mais tranquilo para você analisar. Então, pronto. O que tínhamos que fazer, já fizemos. Pronto. Agora vamos analisar gráfico, vamos analisar a história de correto e errado. Verificar direitinho qual é a opção que eu devo assinalar. Na opção A, ele diz 25% do total de funcionários não pratica qualquer uma dessas atividades. Ora, se eu imaginar 100 pessoas, aqui 15 mais 10, então dá 25. Ó, esse aqui não pratica nenhuma, ó, das mulheres, dos homens, tá certo? Então ele diz, ó, de acordo com essa informação, podemos afirmar que nessa empresa, 25% do total dos funcionários não pratica qualquer um desses esportes. Olha, nenhum dos esportes, se eu vou calcular nenhum dos esportes, para calcular nenhum dos esportes, eu estou querendo mostrar a vocês, nenhum dos esportes seria 15% de quem? De 60, é como se eu tivesse 100 pessoas, mais 10%, certo? De 40. Então, simplificando um pouco, certo? Nós temos aqui, ó, 9 mais 4. Então, resposta é 13. Então, ó, aqui dá 90 dividido por 10, 90 dividido por 10 dá 9, aqui dá 4. Então, são 13. Então, na realidade, só 13% do total, ele falou em 25%. Então, o item A está errado. O item B, do total de funcionários, a quantidade dos que praticam apenas hidroginástica é superior a 25%. Então, ó, apenas hidro. Ele diz, do total de funcionários, a quantidade dos que praticam apenas hidro. Ora, quem pratica apenas hidro é 20% das mulheres, 20% das mulheres, de 60 mulheres, como facilitar um pouco,
mais 30%. Ó, vocês já entenderam o que é para resolver. 30% dos homens, como fosse 40 homens. Isso aqui, simplificando um pouco, isso aqui dá 12. Simplificando um pouco, isso aqui dá 12. Então, dá quem? 24%. No enunciado, ele diz, do total de funcionários, a quantidade que pratica apenas hidroginástica é superior a 25%. Não, não é verdade. É só 24%. Certo? O item C. O número de funcionários que praticam natação é maior do que o número de funcionários que praticam hidroginástica. Ó, pratica natação. Vamos calcular quem pratica natação. Ó, e aqui quem pratica hidroginástica, para a gente analisar. Quem pratica natação, olha aqui, natação dos homens, 40%. Então, natação, ó, natação dos homens, 40% de 40%. Mulheres que praticam natação, ó, natação, ele está falando natação. Então, deixa eu ver aqui, que praticam, vamos ver aqui, deixa eu refazer a questão, deixa eu ler, ele diz, o número de funcionários que praticam natação é maior, não, eu estou praticando natação, então aqui, peraí, não vou misturar, que pratica natação, então vamos lá, quem pratica natação aqui dos homens, tá certo? Ó, quem pratica natação das mulheres, 65%, das mulheres, 65% de 60%, das mulheres, mais dos homens, quem pratica natação, 60%. 60% de 40%. Pronto. O que que nós temos aqui? Simplificação, continhas para ser feita. Então, 6 vezes 65, ó, 6 vezes 65, 6 vezes 65, dá 390, então dá 39. 39, aqui dá 39 mais 24. 39 mais 24, 39 mais 24, dá exatamente 63. Então, meu amigo, aqui é 63, certo? 63%. Deixa eu só organizar um pouquinho aqui. Então, isso aqui dá 63%. Agora vamos atrás do que pratica hidroginástica. Aqui das mulheres são 70%. Então, das mulheres 70% de 60%. Pronto. Mais dos homens 40% de 40%. Isso aqui vai nos dar, ó, simplificando um pouco, dá 42 e aqui dá 16. Ó, 40, cuidado, 42, vezes 7, 42, mais 16. 42, né? Hidroginástica, então dá hidroginástica das mulheres, 50. Pronto. Então, nós temos aqui, dá 16, 42 mais 16. Então, 42 mais 16. Então, dá 58. Dá 58. Deixa a gente reforçar. Natação são todos que estão aqui dentro. Natação, 50 mais 65. Então, é 50 mais 15, 65% de 60. Isso as mulheres. Mais dos homens. Natação, 60%. Então, dá 63%. Hidroginásticas, das mulheres, 70%. Ó, 70% de 60%. Os homens, 40%, dá 58%. Qual é a informação? O que ele questiona? O número de funcionários que praticam natação é maior, pronto, ó,
que pratica natação é maior, tá certo, do que o número do que pratica hidroginástica. Então, o item correto é C de casa. Os outros, né, se você for analisar os outros, você já tem uma ideia, tá certo, como analisar questão por questão. Então, o item correto é o item C de casa, ok? Então, o item correto é C de casa. Essa questão foi a questão de análise, né, de dados, de informações, certo? De informações, questão interessante, linda. A melhor maneira, esses gráficos, é mais interessante do que você analisar separadamente cada uma, certo? Você faz distribuição bem legalzinho. Então, nós temos aqui a questão de número 40, certo? Questão de número 40, que diz assim, o gráfico esboçado da função, aqui, a função do primeiro grau, a x mais b, representa o custo unitário de produção de uma peça em função da quantidade mensal produzida. Para que esse custo unitário seja R$6, a produção mensal deve ser igual. Pronto! Continua a proporção, 6. Então, ó, vamos entrar aqui, vamos aproveitar esse gráfico. Então, o meu 6, certo? Deve estar por aqui. Pronto, o meu 6 deve estar por aqui. Então, como é que eu faço essa proporçãozinha? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um gráfico maior. Um gráfico maior, a gente analisa melhor. Pronto. Então, eu tenho... Pronto, eu tenho essas informações. Então, aqui é 720, né? Então, aqui nós temos 10. E aqui nós temos 5. Certo? Ó, temos 5 e 10, 720, 1020. 720, 1020. Eu estou querendo agora, vou botar um pouquinho mais aqui para facilitar um pouco. Então, eu quero agora que seja 6. Pronto, então vem para cá. Então, 6 aqui. Então, como é que eu analiso aqui? Então, eu vou analisar, ó, eu vou analisar esse triângulo, certo? Analisar esse triângulo aqui, certo? Com esse outro triângulozinho aqui, certo? Mas aí, eu vou ter dificuldade, se você analisar, eu vou ter dificuldade desse valor aqui, que eu vou chamar de quem? De K. Eu vou até tirar ele. Tá bom, pronto. Se eu analisar, o que que eu vou pensar? Eu vou trabalhar de uma outra maneira. Eu vou analisar não esses dois triângulos. Eu vou analisar esse triângulozinho aqui maior. Pronto, vou analisar esse triângulo maior em relação ao menor. Não em relação a esse que eu estava pretendendo. Certo? Não a esse que eu estava pretendendo. Certo? Pronto. Então, vou analisar em relação a esse maior. Então, o que que eu faço? Então, ó, 720, 1020. Se eu tirar 720, isso aqui dá 300. Ok? Então, esse maior aqui dá 300. Essa variação aqui. Essa variação maior, 5 para 10, então essa variação maior é 5. Agora, a menor eu posso chamar, presta atenção, aqui é 4, deixa eu colocar aqui. Então, essa é 4 e essa aqui é um certo K. Então, eu faço proporção menor para o maior. 4 está para 5 ou 5 está para 4, tanto faz, ó. 5 está para 4, ó, maior 5
está para o menor 4, assim como o maior 300 está para o menor K. Aqui, 300. Eu botei foi dinheiro demais, é só 300. Ok? Então, aqui, simplificando um pouquinho, por 5 dá 1. Por 5, ó, 300 por 5 dá 6. Dá 60. Então, K é 240. Então, lembre, isso aqui é 240. Se K, mas quem é K na realidade? Se você observar, K é esse valorzinho aqui, ó. Esse valorzinho é 240. Se você pegar 720 mais 240, 720 mais 240 vai dar 0, vai dar 6, vai dar 9. Então, esse valor, na realidade, é de 960. Era isso que o meu amigo queria. Então, vamos ao gabarito? 960. Então, 960 está no item D de dado. Pronto. Então, lembre, questão de razão e proporção, gráfico, é ainda a grande sacada. Ok? Exercite. Isso vai fazer grande diferença. Ok?